Americanos gastam bilhões no Halloween, mas sua verdadeira origem não tem nada a ver com doces ou fantasias. Era uma noite de fogo e fantasmas. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Matos Domingos, o brasileiro ao redor do mundo, e por mais de 18 anos tenho ensinado inglês para a comunidade brasileira, ajudando-os a entender não apenas a língua, mas a cultura por trás dela. E é exatamente por isso que comecei este projeto ambicioso bem aqui em Richmond, Virginia. Filmar todas as 50 capitais dos Estados Unidos, desvendando as histórias que moldaram esta nação. E se você tem interesse em aprender inglês de verdade, entendendo não só a gramática, mas a cultura americana, já me segue lá no Instagram da minha escola, The Best Online English Method, e manda um DM no meu Instagram para que você possa conhecer a minha metodologia de ensino. E é isso, pessoal, mas às vezes as histórias mais incríveis não estão apenas nas capitais, mas nas tradições que celebramos. E hoje vamos desvendar a história não contada de um feriado que transformou o mundo, o Halloween. Eu estou aqui em Richmond, Virginia, uma cidade de história profunda. Enquanto outubro termina, seus bairros como este começam a usar uma máscara. Vemos esqueletos, aranhas, abóboras, uma visão familiar em toda a América, mas essas decorações são mais do que apenas um adorno sazonal. São ecos de um passado que a maioria das pessoas esqueceram ou não conhecem. What's your name? Captain America. That's really good. Thank you guys. Thanks for being in the video. I like that. What's your name? I'm Molly. Molly, nice to meet you. Morgan, Hi, right? yes, I'm Morgan. Nice to meet you. Good to meet you. Yeah, happy Halloween. Happy Halloween. It's all her. That's really nice. Wow. Oh. Happy Halloween. E é isso, pessoal, a história do Halloween não é um simples conto de terror, é uma narrativa complexa de migração, fé e adaptação. Começa não com bruxas e monstros, mas com o fim de uma colheita há 2 milênios na Irlanda Celta. Há mais de 2000 anos atrás, os celtas celebravam o Ano Novo em 1º de novembro. A noite anterior, o 31 de outubro, era chamada de Samhain. Não era uma celebração da escuridão, e sim um reconhecimento prático da mudança de estação, marcava o fim da colheita e o início de um longo e escuro inverno, um período associado à mortalidade. Os celtas acreditavam que no Samhain, a fronteira entre o nosso mundo e o mundo espiritual se tornava permeável. Fantasmas dos mortos podiam caminhar entre os vivos, e para se proteger e para honrar os deuses, os druidas erguiam imensas fogueiras. As pessoas usavam trajes feitos de peles de animais para se disfarçar desses espíritos malignos. How's it going, guys? God, no! They're going to kill me! Tickles, right? All right. Thank you. There's a headless woman here. Mulher sem cabeça. Ó.
Holy moly. Ah, shit. That was scary. That was true. Foi susto de verdade que ele me deu ali. You want to see what's in my bag? Just stick your head in real slow. Gosh. Cadê a luz? Onde é que eu vou? Que loucura, cara. Oh, shit. He's back again. Where to? Oh. Caraca. Quanto? De novo. O cara já me deu uns 300 sustos aqui já. Meu Deus. Honestamente, pessoal, eles fazem por merecer. Que decoração! Os caras fizeram um espaço super da hora, super assustador. Olha aí, e tem mais aqui, ó. Doideira, mano. Let me help you with that. Alright guys, so now it's a little pause for me. I'm gonna have something to eat, something to drink here at this special place which is on my YouTube channel, the Bandidos. So it's gonna be interesting to see the decoration inside. Let's go there. Wait, where are you from originally? Brazil. Yeah, you have a good memory. I'm doing pub crawl for my birthday. It's your birthday today? You're invited on November 16th. Awesome. Are you from Brazil? I am. Portuguese. We do. Hello, Angelica. We're back again. How are you? We need pictures. Great. Hi, Ben. Happy Halloween. E essa noite especial agora aqui de Halloween, eles vão pintar o meu rosto também. Vai ficar à vontade, vai ficar estilo Halloween mesmo. Então, bora lá. Já começamos. Let me look for some ideas and I'm gonna think of my own thing. That's what I like to do. Yeah, sure. And it's gonna be a surprise painting, so we'll see. Is that their first one? That's one of the There's no one behind. Guys, this is insane. Wow. Love it. I'm ready for Halloween. Halloween ready. Thank you so much. That was nice. Thank you, Emily. Yes, of course. That's Emily. Yes. Have a great night. Likewise. Let's go. E o Jack O'Lantern, o Jack da lanterna original, não era uma abóbora, era um nabo, entalhados com rostos grotescos e preenchidos com uma brasa ardente. Eles eram colocados diante das casas para afastar espíritos malignos. Mas por que uma lanterna entalhada? A resposta está em uma das lendas mais sombrias da Irlanda, a história de Sting Jack, ou Jack Avarento, o Jack mão de vaca muquirana.
Segundo o folclore irlandês, Jack era um homem enganador, astuto, que ludibriou o diabo não uma, mas 2 vezes. Jack convidou o próprio diabo para beber uma com ele. E quando a conta chegou, Jack não queria pagar. Então convenceu o diabo a se transformar em uma moeda para cobrir o custo. Mas em vez de pagar, Jack enfiou a moeda no bolso, ao lado de uma cruz de prata, aprisionando o diabo lá dentro. O diabo suplicou por liberdade. Jack concordou, mas só depois de fazê-lo prometer não reivindicar a sua alma por 10 anos. O diabo aceitou e desapareceu. 1 década depois, o diabo voltou para cobrar o que era seu. Mas Jack tinha mais um truque. Pediu um último favor, uma maçã de uma árvore bem alta. Quando o diabo subiu, Jack entalhou uma cruz na casca, aprisionando novamente. O diabo, preso, incapaz de descer, ele ficou muito revoltado, muito bravo com o Jack. E dessa vez o Jack fez o diabo jurar que nunca tomaria sua alma. Humilhado, o diabo concordou. Quando Jack finalmente morreu, o céu o rejeitou por sua vida pecaminosa. E o inferno, o diabo cumpriu a sua palavra. Recusou-se a deixá-lo entrar. Condenado a vagar na escuridão eterna, Jack implorou por uma luz. Por pena ou talvez por zombaria, o diabo lhe atirou uma brasa ardente do inferno. Jack esvaziou o nabo, colocou a brasa dentro e iniciou a sua jornada sem fim, como Jack of the Lantern, ou o Jack da Lanterna. E até hoje, os irlandeses esculpem suas próprias lanternas, primeiro em nabos e depois em abóboras, para manter longe a alma errante, a alma maligna de Jack e os espíritos que caminham ao seu lado. E quando os irlandeses e os escoceses chegaram à América, encontraram abóboras muito mais abundantes do que nabos. E a tradição evoluiu e nasceu o Jack O'Lantern, como nós conhecemos nos dias de hoje. Mas a abóbora não é a única fruta com um passado escondido. Quando os romanos conquistaram as terras celtas, trouxeram as suas próprias tradições, incluindo o festival de Pomona, a deusa das frutas e das árvores. Seu símbolo sagrado era a maçã. E à medida que essas culturas se mesclaram, a maçã tornou-se um símbolo poderoso de amor e profecia, especialmente no Samhain. E foi aqui que eu descobri algo que realmente me surpreendeu. O que podemos ver hoje como uma simples brincadeira de festa já foi um ritual sério de adivinhação romântica. Por exemplo, os jovens gravavam as iniciais das pessoas por quem estavam apaixonadas em uma maçã e as deixavam flutuar na água. A primeira que viesse à superfície revelaria o nome do marido. Mas a transformação mais dramática do Halloween veio com o cristianismo. À medida que a nova fé se espalhou pela Europa, a igreja enfrentou um dilema: como converter povos profundamente apegados aos seus festivais antigos. A solução não foi destruir essas tradições, foi absorvê-las. Quase 700 anos depois do Samhain, a Igreja Católica Romana interveio, buscando substituir rituais pagãos. Líderes da igreja decidiram criar uma alternativa cristã. Eles transferiram a festa de Todos os Santos, também chamada de All Hallows Day, do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro. E no ano 835, o Papa Gregório IV oficializou essa mudança. A decisão não foi coincidência ao posicionar um dia santo cristão diretamente sobre o Samhain. A igreja permitiu que as pessoas continuassem as suas celebrações de outono, mas sob uma nova moldura religiosa. A noite anterior ao dia de Todos os Santos passou a ser conhecida como All Hallows Eve. E com o tempo, as palavras se fundiram em uma só: Halloween. Mas a igreja não parou por aí. Quando os costumes antigos resistiram a desaparecer, acrescentou um outro feriado familiar, o Dia de Finados, All Souls Days, no dia 2 de novembro, criando uma observância de 3 dias conhecido como Hallowtide. Essa mistura de tradição pagã e cristã moldou, pouco a pouco, o que o Halloween se tornaria. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. O Halloween nunca foi originalmente o Dia das Bruxas. Em muitos países, especialmente no Brasil, chamam-se de Dia das Bruxas, mas isso é um equívoco moderno. Os celtas antigos nunca celebraram bruxas no Samhain. Então, como as bruxas se tornaram a face do Halloween? Entre os anos de 1500 a 1700, a Europa mergulhou na loucura. Mais de 30 mil pessoas, aproximadamente a população de uma pequena cidade, foram executadas como bruxas.
A maioria eram mulheres, parteiras, curandeiras, herbalistas, qualquer pessoa com conhecimento do mundo natural. A igreja via essas mulheres sábias como ameaças à autoridade religiosa. A palavra witch, bruxa, originalmente significava wise one, sábia, mas durante a reforma protestante, a agitação religiosa, as quebras da safra da pequena idade do gelo e pragas recorrentes geraram medo, e as comunidades precisavam de alguém para culpar. A teologia cristã ensinava que em 31 de outubro, no All Hallows Eve, a fronteira entre os mundos se tornava mais tênue. Os santos podiam interceder nos assuntos humanos, mas se os santos podiam atravessar, demônios também podiam. E se os demônios estavam ativos, então as bruxas acreditavam-se estaria em seu ponto mais forte, por terem feito pactos com o diabo. Essa associação nasceu do medo, não da tradição antiga. E no século XIX algo mudou. A Revolução Industrial deixou o mundo mais mecânico e previsível. As pessoas passaram a desejar novamente mistério e magia. Escritores e artistas começaram a romantizar as bruxas. O Halloween foi revivido como uma noite de encantamento. Se 31 de outubro era a noite de maior poder sobrenatural e as bruxas representavam esse poder, então elas se tornaram símbolos do Halloween. Era nostalgia e não a história. E a ironia é profunda. As bruxas passaram de perseguidas e queimadas vivas a personagens comercializadas de fantasia, de símbolos de medo a símbolos de diversão. O Halloween nunca foi o dia das bruxas. Era um dia para honrar os mortos, marcar a mudança das estações, unir comunidades, e as bruxas foram acrescentadas depois. Uma invenção do século XIX sobreposta a uma tradição de mais de 2000 anos. Mas como o Halloween se tornou o fenômeno americano que conhecemos hoje? Para responder a isso, olhamos para os milhões de imigrantes irlandeses e escoceses que fugiram da Grande Fome na década de 1840. Eles trouxeram suas tradições de fantasias, adivinhações e esculturas em nabos para uma nova terra. Achando os nabos escassos, mas as abóboras abundantes, eles se adaptaram e a partir daí nasceu o Jack-o'-lantern americano. Mas a história não terminou com a imigração. No final de 1800, o Halloween na América tinha se tornado um problema. Havia se transformado em uma noite de vandalismo e caos. As pessoas acordavam e encontravam carroças no meio das ruas, jardins arrancados e latrinas viradas. Tantos portões foram roubados que dia 31 de outubro ficou conhecido como Gate Night, ou seja, a noite do portão. Com o crescimento das cidades e o surgimento dos automóveis, as brincadeiras se tornaram perigosas, janelas quebradas, incêndios e até acidentes fatais. As cidades gastavam milhares de dólares reparando os danos. Algo tinha que mudar. Então líderes comunitários, igrejas e pais lançaram uma campanha para reformar o Halloween. Eles organizaram desfiles, concursos e festas de bairro para manter as crianças longe de problemas, e funcionou. Disso surgiu algo novo, uma celebração estruturada chamada Community Halloween, ou Halloween comunitário. Desse movimento nasceu o Trick or Treating, ou doces ou travessias. Imigrantes irlandeses e escoceiros trouxeram uma tradição chamada Guisin, onde as crianças se fantasiavam e apresentavam canções ou truques de comida. Na América evoluiu para um novo contrato social. Dê doce às crianças e elas não vandalizarão a sua casa. E durante a Segunda Guerra Mundial até o Halloween mudou. Com tantas famílias afetadas pela guerra, crianças de toda a América fizeram uma promessa: manter o Halloween pacífico em apoio aos soldados que lutavam no exterior. Elas trocaram as travessuras pelo patriotismo, prometendo apoiar os seus combatentes, celebrando com diversão boa e limpa. E quando a guerra terminou, a América entrou em uma nova era de prosperidade. As famílias se mudaram para o subúrbio em crescimento, onde bairros unidos tornaram o Halloween uma celebração comunitária perfeita. As empresas de doces viram a oportunidade. Elas lançaram enormes campanhas de marketing promovendo doces pré-embalados, feitos apenas para o Halloween. Biscoitos caseiros e maçãs deram lugar a barras de chocolate em miniatura, fáceis, seguras e irresistíveis.
E nas décadas de 1950 e 60, o Halloween havia se tornado um gigante comercial, menos sobre medo e mais sobre diversão. O que começou como um antigo festival celta em homenagem aos mortos, evoluiu para uma celebração moderna da infância, comunidade e açúcar, muito açúcar. No entanto, nem toda a cidade fez a transição pacificamente. Em lugares como Detroit, o caos ressurgiu com a Devil's Night, que é a Noite do Diabo, quando centenas de incêndios deixavam o céu com um tom alaranjado assustador. E em 1984, mais de 800 incêndios queimaram em apenas 3 noites. Mas Detroit reagiu, toques de recolher, patrulhas comunitárias e a união dos cidadãos transformaram a Devil's Night em Angel's Night, a Noite dos Anjos, um movimento de vigilância e esperança. De fogueiras na Europa antiga e ruas cheias de doces na América suburbana, o Halloween renasceu várias vezes. O que começou como uma noite para honrar os mortos, tornou-se uma noite para celebrar a vida, a comunidade e a imaginação. E é isso, pessoal, aqui em Richmond, Virgínia, quando você olha para estas exibições incríveis, você não está apenas vendo decorações, você está vendo a evolução de uma história de mais de 2000 anos. All right, guys, so I'm here. I'm filming some unique places, and I have the pleasure to interview the owner of this scary decoration here. It's Sarah. Hello, Sarah. How are you? Hi, I'm great. It's nice to meet you. Nice to meet you too. And you, what's your name? Jack. Hey, Jack. How are you doing today? Pretty good. All right, Sarah, talk about your decoration for us. So this year I wanted to do a haunted toys theme, and it's set to sort of the inspiration, the backdrop is a play called The Woman in Black. It ran for 30 years in the West End of London. It also was a movie. And which movie is that? The Woman in Black. All right. So Yeah. you can So check a it lot out. of the design is inspired by The Woman in Black, and which also has really creepy Victorian toys in the movie. So that was kind of my inspiration, and then I take things from my brain and just kind of mash them all together, and this So is the result. it's a every year celebration, right? Yes, every year. Então olhe para essa casa. Os celtas acreditavam que gigantes caminhavam pela terra do Solway. Seria este um eco moderno daquele medo antigo? Eu acredito que o dono dessa casa trabalha com design de cenários. Você pode ver a paixão, a arte, e não se trata apenas de assustar as pessoas, trata-se de criar um mundo. É uma performance para toda a comunidade. E é isso, pessoal, das ruas históricas iluminadas a gás do The Fan, onde os moradores de Hanover Avenue criaram uma tradição do Halloween por décadas, as casas modernas e extensas da Housley, onde as exibições são tão grandiosas que parecem parques temáticos. Richmond abraça este feriado com uma mistura única de história e entusiasmo. O que começou com um simples nabo se tornou isto. Uma celebração de criatividade e comunidade em toda a cidade de Richmond. Os antigos celtas acendiam fogueiras para unir suas comunidades contra a escuridão do inverno. Hoje eles iluminam seus bairros. O método mudou, mas a necessidade humana de conexão permanece a mesma. Então é isso, pessoal. Você sabe, as histórias mais incríveis estão ao nosso redor, em nossos feriados, nossas tradições,
nossos bairros, nós apenas precisamos saber como procurá-los. Chegando então ao final desse vídeo incrível, espero que tenha aprendido bastante coisa sobre o Halloween comigo. E aqui está algo especial, este canal, o Brasileiro ao Redor do Mundo, conta essas histórias em português, mas eu também tenho um canal em inglês chamado Brazilian Around the World, onde eu também compartilho a mesma jornada para a comunidade americana, a comunidade das pessoas que gostam de falar inglês. Então, se você está aprendendo inglês ou se quer vivenciar a cultura americana, a língua inglesa, inscreva-se no meu canal, inscreva-se lá no outro canal, Brazilian Around the World, ambos os canais, duas línguas, uma missão: descobrir as histórias que nos conectam a todos. Pessoal, e se você quer aprender inglês de forma profunda, entendendo não só a gramática, mas como vocês podem ver a cultura americana, como eu mostro nesses vídeos, manda um DM lá no meu Instagram, no The Best Online English Method. Há 18 anos eu estou ajudando e ensinando brasileiros a dominar o inglês de verdade. E é isso, pessoal. Se você ama histórias como essa, se inscreva e continue viajando comigo. Eu sou o Matos Domingos e nos vemos ao redor do mundo.